Jesus de Maria, recomendo-vos a minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Das revelações de Jesus à Irmã Maria Cecília Bege. Hoje vamos ver o que Jesus nos fala sobre a aflição dos membros. A aflição dos membros de Jesus. Jesus diz: estando, pois, no seio da minha mãe, privado completamente de todos os sentidos, isto é, do seu uso, encontrava-me ainda muito angustiado por não poder fazer movimento algum com as mãos e os pés. As mãos e os pés estão cruzados, sem nunca movê-los. Oferecia esta pena ao meu pai em satisfação de tantas e tão graves ofensas que recebia do gênero humano por meio destes membros. Vi muito bem tantas faltas que os meus irmãos cometeriam com estes membros. A um ou outro eu contemplava, considerava todos os passos, todos os movimentos, sentia grande dor ao ver os ultrajes feitos à divina bondade. Tendo-lhes esta concedido o uso dos sentidos e dos membros, a fim de que fossem pregados para proveito deles e maior glória sua, eles depois faziam justamente o contrário, empregando-os e servindo-se deles em seu próprio prejuízo e em desonra do meu Pai. Oferecia-lhe esta intensa dor, Jesus oferecia essa intensa dor das ofensas que os homens cometiam com os seus membros. Oferecia-lhe essa intensa dor que sentia em satisfação de todas as culpas que eles cometiam com estes membros e com todos os sentidos. Meu pai, com isto, foi aplacado e mostrava-se pronto para o perdão. Cada vez que se recorresse a ele, com dor, por estas ofensas, rogava-lhe que se dignasse conceder tanta graça e virtude a todos para se emendarem, prevenisse-os com as suas luzes divinas e inspirações, e dirigisse-lhes os passos e as obras para a perfeição. O meu Pai me atendia em todas estas coisas, como de facto o faz continuamente. Somente a dureza e a obstinação da vontade perversa do homem não se abrem à divina graça, a fim de que nele possa trabalhar. Ao invés disso, o homem rejeita, consente em suas inclinações e os seus desejos maus. Procura satisfazer a sua vontade e não a vontade de Deus, expulsando assim a graça divina da sua alma e ofuscando as luzes que o meu Pai lhe concede com razões perversas que lhe inspiram as suas paixões e a cegueira da sua mente. Rogava ainda ao meu Pai dessas tantas graças àqueles
Rogava a meu Pai que desse tantas graças àqueles que fossem privados destes membros, por fins sublimes, e que neles fossem torturados por gravíssimos males, devido à disposição divina, a fim de que pudessem sofrer com paciência tudo o que ele tivesse permitido, e que concedesse muitas graças àqueles que tivessem querido deles servir-se para a sua glória e a fim de cumprirem a vontade divina, e que com isto quisessem mortificar-se e exercitar-se na virtude. O meu pai concordava com tudo, e de facto vês que todas as almas que querem praticar verdadeiramente a virtude e a mortificação são assistidas e ajudadas pela graça divina de modo particular e admirável. Assim também, vês que sofre com paciência e resignação quem fica privado destes membros ou é atormentado por males naturais, neles ou nos sentidos. Tudo, esposa caríssima, é fruto das minhas preces e só ficam excluídos os que desesperadamente não querem entregar-se à vontade divina e afastam imprudentemente da alma as inspirações divinas e a graça. Eles não, eles são atormentados e convém-lhes sofrer o que meu Pai dispõe, mas devido à sua vontade rebelde e desespero, começam a experimentar na vida presente um inferno antecipado, do qual poderiam ter escapado pela entrega às disposições divinas e à divina vontade. Sofria por eles indizível pena, vendo que tudo o que sofria eu e todas as minhas orações eram para eles inúteis. Olhava-os cheio de compaixão, mas estes olhares e esta compaixão eram inúteis para eles, porque não queriam se render. Assim fez a cidade de Jerusalém, enquanto eu derramava lágrimas de dor por causa da sua ruína. De nada lhes serviram em consequência da sua obstinação. Eu gostaria de fazer aqui assim, nesta parte final, uma reflexão assim sobre esta passagem, né? O entendimento que o próprio Deus nos dá, né? Me dá nesse caso, a fazer aqui esta leitura sobre esta, esta ação de Jesus para compreender então Jesus, não é? Nós estamos a ler a vida íntima, para quem só está a ouvir esse áudio assim pela primeira vez e não viu, por exemplo, os outros áudios já feitos, não é? Então, Jesus está a narrar, não é? Para a irmã Maria Cecília Beix, tudo o que ele sofreu no ventre de sua mãe. Então, Jesus sendo o Verbo encarnado, não é? O Filho de Deus, com toda a sabedoria e inteligência, não é? Conforme até nós vemos nas passagens dos evangelhos o que Jesus fez, não é? O que Jesus falou, toda aquela sabedoria, não é? Ele era o homem Deus, né? Encarnou-se e fez-se homem como nós, mas era Deus, né? Filho de Deus e unido com Deus. Então, ele sendo Deus, tendo consciência de tudo, né?
entrou no ventre de Maria pela graça do Espírito Santo e se fez um bebê como os outros bebês para aguentar até 9 meses e poder nascer. Mas, apesar disso, ele não era um bebê normal, era o bebê divino. Então, a sabedoria, a inteligência, toda a potência divina, não é? De Deus estava com ele. Então, ele tinha consciência de tudo e sabia de tudo. E então, o se fazer pequeno para estar no ventre de Maria, ele ficou privado de tudo, porque tinha que obedecer àquela condição divina, não é? De estar ali, a vontade do Pai de estar ali, de se fazer pequeno, mas consciente de tudo ao mesmo tempo. Então, ele sentia aflição dos seus sentidos, não é? Sentiu a aflição das vistas, que já falamos noutros áudios, dos ouvidos, do olfato. Agora estamos na aflição dos membros. Então, Jesus sentiu tanta aflição enquanto estava ali por não poder exercer, não é? Tudo quanto ele quisesse, porque estava naquela condição de bebê, então estava sujeito àquela condição, digamos assim, né? Aqui para a aflição dos membros, especificamente, que é o capítulo de hoje, Jesus fala o quanto ele também sofreu por não poder movimentar os braços, as pernas, não é? Os membros inferiores e superiores. Então, estava privado de poder fazer os movimentos destes seus membros. Mas, no entanto, ele oferecia esta privação, esta dor de não poder se movimentar ao Pai, não é? Em desconto dos pecados que os seus irmãos, não é? Toda criatura de Deus haveria de cometer, porque ele sendo, não é, homem-Deus, já antevia as coisas, já via antecipadamente, né, os pecados que os seus irmãos cometeriam com estes membros. Então ele já fazia a reparação ao Pai, oferecia essa pena em reparação, não é, das ofensas que o Pai poderia receber dos seus irmãos com esses membros, não é? Se a gente ficar assim a imaginar e pensar, é, quantos horrores não se cometem com as mãos, não é? Podemos pensar na coisa mais simples, o roubar, por exemplo, né? Tirar aquilo que não te pertence, fazes com a mão, né? É uma má ação. Com os pés, andar por caminhos que não deves, andar por certos sítios só para fazer maldade, pisar em sítios que não são bons, né? Eu vou dar assim um exemplo. Um filho de Deus começar a frequentar lugares indevidos, começar a frequentar, ir com os seus pés para lugares impróprios, né? Para se meter ali em, pronto, em danças, digamos assim, ir para festas indecentes, festas de nudez, festas que não são boas para o ser humano, não é? Que só aguçam, não é? Os olhos para coisas menos, nos conduzem para coisas menos boas. Então, são muitos exemplos que se poderiam dar, não é? Me surgiram no momento estes, mas a gente pode imaginar o quão mal os homens não fazem com as mãos, né? Até tirarem a vida, estrangulando alguém, né? Com os pés, tantas outras coisas se fazem assim de negativa com os membros. E então Jesus implorava a Deus, não é? Oferecia a Deus esta pena, esse sofrimento de não poder usar os seus membros em satisfação, não é? Das graves ofensas que o Pai poderia receber de todo o gênero humano, usando mal esses membros, não é? Então era uma dor para Jesus. E ao mesmo tempo ele queria fazer isso para pedir perdão a Deus e oferecer, não é? Esta dor em satisfação de todas as culpas que seria cometer com esses membros, todas as culpas. E Deus se agradava dessa oferta de Jesus, não é? E Deus se sentia aplacado das ofensas que os homens, né, que a humanidade, não é, ia praticar e pratica com esses membros, não é?
Então, Jesus rogava também a Deus que se dignasse dar graça, não é? Dar a virtude para os homens poderem entenderem o quão mal fazem, né? Quando usam mal esses membros, para que pudessem ser prevenidos com as luzes divinas, a fim de se corrigirem, não é? E os seus passos serem dirigidos para obras boas, para obras perfeitas. E o Pai recebia essa oferta de Jesus, não é? E aceitava conceder a Jesus aquilo que ele lhe pedia para o bem da humanidade, não é? Então Jesus pedia continuamente isso ao Pai.